Recebemos hoje, na CDL, o candidato a prefeito de Uberlândia, Arquimedes Siloni, do PT, para compartilhar suas propostas e esclarecer as principais dúvidas de nossos associados e daqueles que nos acompanham em nossas redes de comunicação sociais. Bem-vindo, candidato. Obrigado, presidente. Agradeço a oportunidade e a honra de poder me dirigir aos membros do CDL. Primeira pergunta. Quais são os principais problemas e desafios da cidade de Uberlândia? Se eleito, como você pretende enfrentá-los? Muito bem, vamos começar pela parte final da pergunta. Eu estou me baseando em um documento da ONU e da Unesco que lista os 17 objetivos para termos cidades desenvolvidas com sustentabilidade. Portanto, ali se tratam de todos os problemas, porque determinadas cidades têm um problema maior, por exemplo, em saneamento, outras têm um problema maior em educação. Então, meu documento base é o documento que traz cidades inteligentes à luz dos objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17 os objetivos. E neles eu estou enquadrando a busca por uma Uberlândia mais desenvolvida, ambientalmente sustentável e nos colocando em paridade com as grandes cidades do mundo. Quanto à primeira parte da pergunta, nós temos grandes problemas e começo citando aqueles que são mais afeitos à área, como ex-reitor da UFO, tendo enfrentado por 21 anos a administração pública, 8 dos quais à frente da reitoria da universidade. Nós temos problemas na educação, porque a educação básica do município precisa, deve e será muito aprimorada. Nós ainda não temos, por exemplo, dentro de um daqueles objetivos que eu citei, oferta de 100% de vagas para crianças de 0 a 3 anos de idade na rede pública, e eu pretendo atingir esse objetivo. Então eu tenho vários objetivos na educação, eu quero mudar muito a saúde em Uberlândia, especialmente à luz do fato de que nós não estamos ainda preparados para enfrentar a pandemia. Nós temos problemas de falta de moradia, em alguns bairros mais afastados, falta saneamento, falta luz, falta asfalto, falta muita coisa ainda para tratar. E, principalmente, nós não temos um projeto, que é isto que eu espero, que a minha experiência, tendo estado por 2 mandatos como membro do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu quero colocar o projeto de desenvolvimento de Uberlândia de forma equitativa com o Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O que eu quero? Quero atrair para Uberlândia, por isso eu criei Química Industrial na UFO, por isso eu lutei, espero que o reitor ainda crie o curso de farmácia. Só para citar, porque o tempo está terminando, um dos grandes gargalos do desenvolvimento nacional é a fuga de dólares causado pelos custos de saúde, que são dolarizados. Eu quero trazer empresas de alto teor tecnológico para Uberlândia, mediante a atração principal. Eu produzo cérebros que podem nortear essas empresas. Segunda pergunta. O Brasil não tem um ambiente propício para quem deseja empreender. No entanto, é a iniciativa privada a principal responsável pela geração de renda e emprego no país. A pandemia agravou muito esta situação desfavorável, principalmente para as micro, pequenas e médias empresas, dos setores de serviço e comércio. Considerando a autonomia do município, se eleito for, quais ações você poderia implantar para minimizar esta situação? Presidente Cícero, as cidades, assim como as regiões, elas entram em decadência quando você perde o equilíbrio entre produção e consumo. Então, deixar que, por exemplo, o consumo de Uberlândia seja feito em Ribeirão Preto ou em São Paulo, é condenar a cidade lá na frente a ter sérios problemas de desemprego, etc. Então, o senhor tocou também num outro ponto muito importante, qual seja a questão dos micros, pequenos e médios empresários, que são os responsáveis por 60% ou mais da geração de empregos.
E no momento, no pós-pandemia, vai aumentar muito uma situação que hoje na pandemia já é grave, há muito desemprego na cidade. O que tem que fazer o prefeito com a sua liderança e usando o orçamento da prefeitura? Dar sustentação para que os micros, pequenos e médios contratem a população desempregada. Como é que eu pretendo fazer isso? Eu quero colocar os micros, os pequenos e os médios empresários, bem como os pequenos agricultores, nas licitações da prefeitura. Então, eu vou criar um setor que vai dar assistência jurídica, assistência fiscal, vai dar treinamento para que o pequeno empreendedor abra suas portas, tendo a prefeitura como parceira. Eu vou continuar com o programa de modernização administrativa para desburocratizar, para facilitar a vida do pequeno e do médio e do microempreendedor, de forma que ao ajudá-lo, ele possa aumentar o número de vagas a serem contratadas. Os micros e pequenos estarão nas licitações da prefeitura, com a minha orientação e com a minha determinação. Eu tenho dito que eu quero liderar um processo de mudança, e estou falando novamente do documento principal que me norteia, que é o documento da ONU e os seus 17 objetivos. Eu quero justamente fazer de Uberlândia uma cidade já tão pujante, tão bonita, que tem grandes universidades, inclusive a nossa Universidade Federal de Uberlândia, não pode continuar convivendo como está. Então eu quero tornar a nossa cidade mais inteligente. E me permita também me referir aqui aos pequenos agricultores, ao pessoal da agricultura familiar. Eu quero ajudá-los. Eu quero criar um vale alimentação que me permita, fornecendo este vale aos trabalhadores da prefeitura, comprar a produção, de forma que o vale, eu vou fazer valer muito mais o dinheiro da prefeitura, porque as pessoas poderão comprar mais comida usando menos dinheiro. E com isso eu também estarei fomentando, gerando renda e trabalho no município pela via não só dos micro e pequenos empresários, mas também com o pessoal da agricultura familiar, como forma de minimizar o problema do desemprego, Cícero. Terceira pergunta. Quais são os seus projetos para desenvolver o município, diminuir o desnível social e proporcionar mais qualidade de vida para a população? Muito bem. Na primeira resposta, eu quero me reportar novamente a ela, eu disse que eu quero colocar Uberlândia em paridade com o processo de desenvolvimento nacional. Eu não quero ser adversário de nenhum governo, eu quero ser uma liderança que respeite a todos, que esteja acima das brigas partidárias e possa procurar os governos estadual e federal, dizendo que aqui em Uberlândia eu quero trazer empresas que diminuam o gasto em dólares. Por exemplo, eu citei na área da saúde. Acabei de ver uma família processando o Estado porque o remédio que o seu filho precisava custa 12 milhões de reais. Quer dizer, nós temos que reduzir isso. Os remédios, o que é muito caro em medicina hoje? Qualquer equipamento de ressonância, de radioterapia, tomografia, são todos importados. E como eu já tenho uma ótima relação com empresas do ramo, em função de ter negociado com todas elas durante meu tempo de reitoria, eu quero tentar trazer essas empresas. O que eu lhes ofereço? Não estou oferecendo renúncia fiscal, nada disso. Eu vou levar água, vou levar esgoto, vou levar luz, mas quero a empresa produzindo aqui, dando emprego para os cérebros que eu produzo na cidade. Então eu quero aumentar o desenvolvimento de Uberlândia. Portanto, Cícero, de forma resumida, eu quero atacar, em termos de desenvolvimento, que é o escopo desta tua terceira pergunta, em duas grandes frentes. Uma frente para gerar renda e trabalho, por isso que eu vou trabalhar com os micro, pequenos e médios empresários e com o pessoal da agricultura familiar, e outra para gerar empregos e bons salários, porque gerarão também bons impostos pela via de trazer para cá empresas de alta tecnologia. Por quê? Porque eu produzo o principal que eles precisam, que são os cérebros. A UFO, em meu tempo, eu criei mais de 60 cursos. Como todo reitor, eu saí com alegrias e frustrações. Deixei de criar o curso de engenharia ferroviária, não consegui. Por quê?
Por que engenharia ferroviária? Porque um dia teremos, o trem-bala passará por aqui, talvez dentro da próxima década, vai depender do desenvolvimento do país. E eu queria formar engenheiros para esse ramo. Por isso eu criei tantos cursos na universidade, por isso que eu ampliei, para dotar Uberlândia e região da inteligência necessária para dar sustentação para as empresas que nós traremos para cá. E olha que na minha gestão, eu já ajudei o atual prefeito no seu primeiro mandato, quando eu ajudei a trazer empresas do ramo agropecuário. A Monsanto veio para cá porque a UFO tinha criado o doutorado em agronomia, por exemplo. É isto que eu pretendo fazer, enfim, com a nossa cidade. Nesse momento, eu gostaria que o candidato fizesse suas considerações finais. Eu quero novamente agradecer a oportunidade que o CDL me oferece. É óbvio que em 12 minutos fica muito difícil resumir uma carta-programa com 306 propostas. E óbvio que eu não falei uma pequena parte apenas aqui. Quero dizer o seguinte, eu não sou político, eu fui reitor da UFO, eu me senti na obrigação, em nome de tudo que construí como reitor, como educador, eu me senti na obrigação de me colocar à disposição da nossa cidade como mais uma opção de uma pessoa que se dedica, eu tenho 67 anos de idade, eu me dedico a planejamento, eu me dedico às grandes estruturas, sou engenheiro de pontes, de viadutos, de grandes edifícios, eu me dedico a planejar o futuro. E eu visitei muitos locais no mundo com os quais eu aprendi muito. Aprendi, por exemplo, na Escandinávia, em toda a região, a Noruega hoje talvez seja o país com melhor qualidade de vida do mundo. Começa pela escola de tempo integral, que eu quero ver ampliada. Não há muito dinheiro para fazer isso, em 4 anos não dá, não. Todas as escolas de Uberlândia serão de tempo integral. Não posso prometer isso, não há recursos para tanto, mas eu tenho que retomar esse processo. A qualidade de vida está intrinsecamente ligada com a boa água. A água é um direito humano pela ONU desde 2010. Portanto, eu vou zelar muito também por esse ramo, né, ambiental, pela questão da água. Mas eu quero oferecer a Uberlândia a experiência de um reitor que enfrentou no Hospital de Clínicas da UFO uma dívida de 25 milhões de reais no início do meu mandato em 2000 e que eu entreguei em 2008, quase que 2/3 paga. Se eu congelasse a dívida no meu primeiro dia de mandato, corrigindo inflação, juros, dólar, etc., eu entreguei ao reitor que me sucedeu 8 anos depois uma dívida de 7 milhões. Eu paguei 18 milhões da dívida e o hospital não fechou suas portas, o hospital não diminuiu de tamanho, pelo contrário, coloquei 4 anos de salário atrasados em dia. É esta experiência de alguém, criei o primeiro campus avançado da Universidade Federal de Uberlândia em Ituiutaba, abri um sem número de cursos aqui e lá no Pontal, me tornei parceiro do governo, tive ao meu lado um grande presidente, o presidente Lula, que muito me inspira, e um grande ministro, o ministro Fernando Haddad, com o qual eu e ele construímos juntos o projeto de expansão das federais. A UFO saiu de 10 mil alunos para mais de 30 mil. É esta experiência que eu espero colocar a serviço de Uberlândia. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos a presença do candidato e desejamos boa sorte em sua campanha. Muito obrigado, presidente.